Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje teremos uma revisãozinha, a respeito de dois tópicos muito importantes quando a gente fala a respeito de economia, na geografia. A gente chama, dos blocos econômicos, que é um assunto que a gente vai tratar na aula de hoje, e a respeito de geopolítica, que a gente vai dar uma rápida passada a respeito, tá? Para a gente começar essa revisão aqui, a gente precisa, saber de fato, alguns conceitos aqui. E a gente começa a respeito do blocos econômicos, tá? Surgiram, em um contexto amplo de difusão da globalização, assunto que a gente também já falou, a qual, faz com que as economias do mundo todas se conectem, tá? Transformando o planeta em uma grande rede de trocas comerciais, culturais, políticas, sociais, entre outras, tá? Então, os blocos econômicos ali, eles vêm do princípio da globalização, no princípio de se conectar, de deixar as redes conectadas, as regiões conectadas, e aí a gente tem uma certa troca, seja comercial, que é o principal objetivo, seja cultural, seja social, política e entre outras, tá? Esses blocos passaram a se formar com o intuito de diminuir as fronteiras impostas pelos países, havendo trocas significativas como mão de obra, serviços e etc, tá? Além disso, tem um objetivo, principal, digamos assim, que é aumentar o produto interno bruto, tá? E consequentemente, os empregos nos países envolvidos, tá? Então, os blocos econômicos, eles têm a princípio essa classificação e esse objetivo, de estar aumentando seu capital ali, a parte comercial, reduzindo as fronteiras com relação a outros países, para a gente ter uma interligação maior, tá? Então, os blocos econômicos, eles têm esse objetivo principal, tá? E o que são os blocos econômicos, que é o segundo tema, aí o segundo tópico desse slide. A gente tem sendo considerado, como um grande grupo de países que visam a aumentar as trocas comerciais e regionais do país, tá? Expandindo os dados econômicos como PIB, emprego, multinacionais e o poder de compra da população, tá? Então a gente tem os blocos econômicos aí fazendo com que a economia dos determinados países envolvidos, cresça, ou suba de patamar. Tá? A gente tem diferentes tipos de características para a gente organizar um bloco, tá? Que é algo muito importante que eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa parte agora, tá? Temos a zona de livre comércio, tá? Os países unem-se para a liberação gradual de mercadorias e capitais dentro do limite do bloco, Então, dentro daquele limite territorial do bloco, a gente tem uma liberação das mercadorias, tá? É uma entregação tímida, Então, não, de certa parte, não é totalmente íntegra, tá? Visando apenas aos produtos e os lucros obtidos nessa produção. Como exemplo, podemos citar o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que envolve os 3 países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, tá? Essa é a zona de livre comércio, tá? Pelo próprio nome a gente tem já uma certa noção do que seria isso, tá? Uma zona onde a gente pode estar fazendo um comércio de maneira livre, aí colocando entre aspas, tá? Com os países que fazem parte daquele bloco. Temos também uma característica que chama de união aduaneira, tá? Trata-se de uma evolução da zona livre de comércio que a gente acabou de falar. Além da liberação das mercadorias e produtos, é estabelecida também uma tarifa externa comum, a TEC, aos países de fora do bloco, tá? Isso significa que, quando um país do bloco negociar com outro país que não pertence ao bloco, haverá uma taxa de importação padronizada, igual para todos os países que se integram, naquela economia. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, que é o qual o Brasil está inserido, é um exemplo de bloco que possui a TEC. Então, se um país A, o país A, B e C, eles fazem parte de um bloco, e o país D está querendo importar produtos desse bloco, eles vão cobrar, independente de quem ele compre, de qual país ele compre, uma tarifa externa comum para esses produtos, tá? Funciona dessa maneira. Temos também o mercado comum
tá? Que possui a integração mais evoluída, tá? Então a gente tem um aspecto um pouco maior. Há as duas características anteriores, né? A União Aduaneira e a Zona de Livre Comércio, tá? E outras para promover a ampliação da relação de mercado ali entre os envolvidos, né? Essa ampliação busca padronizar leis trabalhistas, legislações econômicas, tá? Além, né, de livre circulação de pessoas. Além disso, empresas nacionais podem expandir seus negócios, né, instalando-se em qualquer um dos países do bloco que está nesse nível de integração. Ou seja, aqui a gente já entra num âmbito mais social também, né, e político, porque a gente deixou somente da questão econômica, né, então a gente tem uma livre circulação de pessoas que é um lado social, né, a gente tem também a expansão das empresas nacionais ali nos países do bloco, quando eles têm um nível de integração grande também. Então a gente aumenta a questão política também, tá? Padronização das leis trabalhistas. Então é como se eles vivessem de fato em um bloco onde a gente tem a maioria das normas sendo seguidas por todos, tá? E temos também a União Econômica e Monetária. Tá? Conforme as relações se intensificam e vão avançando, né, ao longo do tempo, o bloco pode chegar ao seu estágio máximo e completo, tá? A adoção de uma moeda única e a criação de um banco central. É o caso da União Europeia, tão famosa União Europeia, que adotou o euro como moeda oficial ali, né? O euro lhe roda por todo o bloco econômico da União Europeia desde 2002. Porém, essa moeda não é adotada em todos os países que fazem parte desse bloco. Então, esse, de fato, é o último pilar com relação aos blocos econômicos que, de fato, ainda não está 100% enraizado em nenhum dos blocos existentes. Tá? A gente tem aí o caso da União Europeia, que está bem avançada com relação a isso, porém, nem todos os países ainda adotaram essas medidas totalmente. Tá? E quais são, né, esses principais blocos? A gente tem aqui alguns que a gente vai citar, tá? Os que costumam aparecer bastante, né, quando a gente faz pesquisa ou quando a gente está estudando para uma prova ou algo do tipo, tá? Que é a União Europeia, né? Que é o maior bloco com mais integração entre países, tá? A gente tem 27 países ali, tá? Com um PIB maior que o da China, tá? Que é a segunda maior potência do mundo. Então a gente já vê o potencial e a força que tem esse bloco, tá? Seguindo, a gente tem o Mercado Comum do Sul, que é o famoso Mercosul, que a gente faz parte, tá? Onde a gente tem o maior PIB da América Latina, com 10 países envolvidos, tá? Havendo também, né, nesse bloco as trocas comerciais e até a livre circulação de pessoas, tá? O Mercosul corresponde à quinta maior economia do mundo. Então, esse bloco ele está de fato nos olhares dos econômicos ali, né, da parte econômica em si. Temos a APEC, tá? Que é a Asian Pacific Economic Cooperation, né? Onde a gente tem as nações banhadas pelos oceanos Pacífico, né? Onde a gente tem ali os Estados Unidos, o Japão, a China, o Peru, Hong Kong, entre outros, tá? Onde a gente tem a tentativa de implantar uma zona livre de comércio, tá? Mas ali a gente tem uma disparidade muito grande, tá? Países ali que estão com um poder muito alto com relação aos outros, tá? Que é no caso aí Estados Unidos, China e Japão, além deles serem de fato certos competidores com relação ao mercado, principalmente esses três últimos aí, Estados Unidos, China e Japão, tá? Temos um ponto positivo e um ponto negativo que eu coloquei aqui com relação aos blocos econômicos, que é bom a gente também ficar por dentro, né? Que a gente sabe que nem tudo são essas mil maravilhas, tá? Um ponto positivo é que os blocos, na maioria das vezes, eles são vantajosos para os países envolvidos, tá? Porque a gente tem uma troca econômica bem mais ampla, tá? Com relação a antigamente, né? O que contribui para que as empresas do país se instalem em outras, circulem bem serviços e capitais, além da circulação de pessoas, tá? Então a gente tem aí um avanço de fato no desenvolvimento dessas nações. Um ponto negativo, entretanto, né, é que as economias mais frágeis do bloco, né, então aqueles países que ainda não estão no patamar de outros que já estão nesse mesmo bloco, né, como é o caso do México na África, né, fica no NAFTA, desculpa, a gente acaba tendo um certo
sendo refém dos Estados Unidos, né, das indústrias americanas. Então a gente tem ali a mão de obra mais barata, né, um preço bem mais elevado, tá? Então acaba surgindo uma certa dependência naquilo ali, tá? Já para os países com economias mais frágeis, há uma dependência com relação aos países mais fortes, que a gente falou, tá? Que a gente acaba tendo esse ponto negativo, tá? E a gente vai encerrando a aula de hoje com o último tópico, que a gente não vai se aprofundar muito, tá? A gente vai só relembrar algumas coisas e no decorrer das aulas a gente vai sempre retomando os assuntos. Quando a gente fala de economia, a gente sempre cita esses dois tópicos aí, tá? Bom, geopolítica, né? Definição e conceito. A geopolítica é uma área da geografia que tem como objetivo principal, né, ali, fazer a interpretação dos fatos da atualidade e do desenvolvimento político dos países, usando como parâmetro principais, né, as informações geográficas, tá? Então esse é o principal objetivo. Outros objetivos ali, né, entre linhas das relações geopolíticas: entender e explicar os conflitos internacionais da atualidade e as principais questões políticas. Então, essas questões que envolvem a política de determinado local com outro, esses conflitos ideológicos, tudo relacionado a essas complexidades, a gente entende na geopolítica, tá? Alguns temas que a gente tem abordado, né, e principalmente abordam muito na geopolítica, é a globalização, tá? O conflito árabe-israelense, tá? Grande parte ali do Oriente Médio, a influência dos Estados Unidos no mundo, tá? Nova ordem mundial, uso de recursos energéticos, entre outros, tá? Então a gente tem aí como os principais temas que, quando a gente fala a respeito deles, a geopolítica ela vem para explicar, né, de certa forma, esses acontecimentos, tá? E uma curiosidade aqui para a gente fechar, né, que as informações geopolíticas são muito usadas para entender e resolver conflitos entre países. Então, eles utilizam muito da geopolítica para se planejar, né, para entender a relação de um com o outro e a gente entender até outros conflitos ali, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês estejam se cuidando. É mais uma aula para a gente revisar alguns conteúdos, né, nessa semana de revisão, e até o próximo vídeo.